Opa, e aí galera, beleza? Então a gente já viu o que é um ácido, já vimos o que é uma base, hoje nós vamos falar do que são os sais, tá? É bem importante, antes de você começar essa aula, que você tenha bem fixado o que é um ácido, o que é uma base aqui, porque a gente vai usar bastante esses conceitos nessa aula, beleza? Para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti. Tô junto com vocês nessa luta, tá? Vamos junto, vamos começar, beleza? Então, o que é um sal? Tem uma ideia? Já viu, pelo menos o sal que a gente usa, o sal de cozinha, né? Já todo mundo conhece. Mas a gente vai ver. Antes de falar disso, de falar dos sais aí, vamos ver assim. Nós vimos lá ácidos, né? Vimos que um ácido, quando a gente coloca na água, ele vai liberar H+. A gente viu que uma base colocada na água libera o H-. O que acontece se a gente misturar um ácido com uma base? O que vai dar isso aí? A gente colocar os dois na água. Por exemplo aqui, ó, o mais clássico de todos. HCl, né? Ácido clorídrico com NaOH, o hidróxido de sódio vai formar cloreto de sódio e H2O. Então, um vai liberar H+, o outro libera OH-. Se somando H+ com OH-, a gente vai ter água, H2O. E o resto? Sobrou um cátion e um ânion. O que acontece com isso? Esse cátion e esse ânion vão se juntar e formar um sal. Beleza? Então, o que é um sal? Um sal é o produto, é a soma ali do ânion do ácido e o cátion da base. Quando você junta. Quando você faz uma reação de ácido com base, a gente vai chamar de reação de neutralização. Por quê? Bom, um é super ácido, o outro é super básico. A gente vai ver numa das aulas seguintes pH certinho, como é que isso funciona. Mas um é super ácido, o outro é super básico. Você junta os dois, você vai formar água. Você vai tirar a acidez de um lado, vai tirar a basicidade do outro. E você vai ter uma coisa neutra. Não necessariamente, tudo depende da força do ácido e da força da base, da concentração dos dois, né? Mas se você tiver ácido e base de forças parecidas e nas mesmas concentrações, você vai neutralizar esse pH. Então isso é uma reação de neutralização. O H+ vai reagir com o OH-, vai formar água. O cátion da base vai reagir com o ânion do ácido e vai formar um sal. Então, o sal é uma substância iônica gerada da reação entre um ácido e uma base. Ela é iônica, né? Você vai ter um cátion e um ânion, então ela vai fazer uma ligação iônica. Bem, já repeti algumas vezes, o cátion do sal é o cátion da base, o ânion do sal é o ânion do ácido. E outra coisa que acontece, a gente já viu isso, né? Antes, a carga total do sal deve ser neutra. Então você vai reagir cátion e ânion de acordo com a carga. A gente vai fazer o balanceamento de acordo com a carga do cátion e a carga do ânion. Né? Aqui, exemplozinhos. Né? O mais simples de todos, HCl mais NaOH. O que você vai ter? Você vai formar aqui, ó, H+, mais Cl-. E aqui você vai formar Na+, mais OH-. Ó, a água. Carga 1, carga mais 1, carga menos 1. Neutralizou, né? Mais 1 com menos 1, 0. E o outro vai ser NaCl. Carga mais 1, carga menos 1, mais 1 com menos 1, 0,
neutralizou. Agora, se a gente for fazer a reação aqui, ó, a gente fizer a reação de ácido sulfúrico com hidróxido de potássio. Então, H2SO4 mais KOH. Como é que isso aqui vai ficar? Isso aqui vai ficar KSO4 mais H2O. É isso que vai dar? Bom, vamos ver. Primeiro aqui, ó, o ácido sulfúrico vai dar H mais SO4 menos 2, porque são 2H+. E o hidróxido de potássio vai dar K mais OH-. Olha só, é carga mais 1 do K e menos 2 do SO4. Mais 1 com menos 2 vai ficar menos 1. Não vai zerar. Então a gente vai precisar de 2 potássios para zerar essa carga. K2SO4. Se a gente precisou de 2 potássios, são 2 potássios aqui. Né? Ficaria 2K mais 2OH- e vai formar também 2 águas. Tranquilo, galera? Tranquilo, né? De boa. Né? Você também pode pensar, não precisa pensar só na carga, você pode pensar em ligações. O SO4 ali, SO4 menos 2, por que ele é menos 2? Porque ele perdeu 2 ligações, ele vai ter que fazer 2 ligações. O potássio só é capaz de fazer uma, lembra? Ele tem 1 na última camada, então ele só pode fazer uma, então a gente vai precisar de 2 potássios para pôr nesse SO4 menos 2. Então, os sais, eles são compostos iônicos, né? A gente já viu isso, vem de ligações iônicas. E o que acontece com compostos iônicos, que a gente já viu isso? Quando eles são dissolvidos em água, eles vão ionizar, por isso que eles são compostos iônicos. Compostos iônicos são compostos que ionizam. Então, quando a gente dissolve um sal em água, ele vai ionizar e vai separar em cátion e ânion. Né? Por exemplo, aqui, ó, K2SO4, ele vai formar aqui 2K mais SO4 menos 2. E aqui o NaClO2 em água vai formar Na mais ClO2 menos. E como é que a gente dá o nome de um sal? Né? A gente viu o nome de ácido, viu o nome de base, que é mais simples, e o sal. O sal vai ser uma mistura do nome dos dois. Mas como assim? Lembra que a gente viu? Lá no ácido, o nome do ânion, do ácido. Lembra? Se o ácido termina com hídrico, o ânion é eto. Se termina com ico, o ânion é ato. Se termina com oso, é ito. Daí tem aquelas regrinhas lá para decorar, se quiser. Você encontra de monte isso na internet. Tipo, mosquito teimoso no bico do pato. Eu vi gente falar assim, bico do pato. Ou, como é que era o outro? Mosquito teimoso, te pico, te mato, te meto no vidrico. Tem que decorar essas regrinhas, tá? Tem que decorar como é que funciona. Hídrico vira eto, ico vira ato, oso vira ito. Tá? Exemplozinhos aqui. Cloreto de sódio. Né? Então, a gente vai dar o nome do ânion, vai colocar D e o nome do elemento, nome do cátion. Né? Lembra, o cátion na base não mudava o nome em geral. Então a gente vai dar aqui o nome do ânion e vamos lá. Ó. NaCl, qual que é o ânion? Cl. O Cl ele veio de HCl, lembra? Vem de HCl, ácido clorídrico. Hídrico vira eto, então ele vira cloreto. E o Na é sódio, cloreto de sódio. CaCO3. Ele vem do ácido carbônico, então ele vai virar um carbonato. Carbonato
de cálcio. O NaClO, ele vem do ácido aqui, o ClO, vem do ácido hipocloroso. Hipocloroso, oso vira ito, então vai virar um hipoclorito. Hipoclorito de sódio. E esse outro aqui, ó, também é o carbonato de sódio, mas ele tem um H. Vai ser o hidrogeno carbonato de sódio, ou bicarbonato de sódio, que você com certeza já ouviu falar em algum momento, tá? Vamos falar melhor desses que sobram H um pouquinho mais para frente. E os nomes, e tem alguns ácidos, que nem as bases, ácidos não sais, que nem as bases, que tem uns nomes particulares, que pode aparecer nos exercícios, o Enem gosta bastante disso, com um nome específico. Né? Por exemplo, aqui, o NaClO, que é a água sanitária. Sabe a água sanitária que usa para limpar a casa, assim, aquele produto de limpeza bem forte, que às vezes você conhece por nome de uma marca? A água sanitária é isso aqui, NaClO, hipoclorito de sódio. Serve principalmente para limpeza, é usado para tratamento de água também, usado em piscina, tem um monte de uso. E o CaCO3 é o calcário. Mármore é feito de CaCO3 também. Às vezes quando você encontra, o calcário alguma coisa, CaCO3. Mármore tem CaCO3. Tá? E ele é usado para várias coisas. Já conhecem, né? Calcário, conhecem mármore. Ele também é usado para fazer vidro, para corrigir acidez de solo. É usado em cimento, é usado em pasta de dente, é usado em um monte de coisa. O KNO3 aqui, ele é o salitre, né? Usado em explosivos, em fósforos, em pirotecnia, conservação de alimentos. E o NaNO3, esse é mais difícil de encontrar por esse nome, assim, ele também é salitre, é o salitre do Chile, tá? Importante é saber, a água sanitária, o calcário são bem importantes, tá? E o Na2CO3 aqui, que é a soda ou barrilha, que também é usada para fazer vidro, é usada para fazer sabão, usada para fazer detergente, e tem vários e vários sais, né? E o NaCl, que é conhecido como sal de cozinha, né? A gente encontra o tempo todo sais no nosso meio, no nosso dia a dia. Tá, lembra que a gente comentou de força de ácido, que a gente comentou de força de base? Que era chatinho de lembrar? Pois é bem importante. Você não consegue saber da força de um sal sem saber a força de um ácido ou a força de uma base. Tá? E ele depende também da solubilidade do sal. Tá? Os sais solúveis, quando estão em solução aquosa, eles são totalmente dissociados. Tá? Eles estão totalmente dissociados. Então os sais solúveis estão 100%, todos os sais solúveis são fortes. O que mais? Todos os sais que tiverem NH4+, como o cátion for NH4+, o amônio, lembra? NH3, amônia. NH4+, é o íon amônio. Ou os elementos da família 1A, todos esses aqui são sempre solúveis. Tá? A gente vai falar primeiro de solubilidade, daí a gente fala de força, porque os solúveis são sempre fortes. Então, NH4+, ou família 1A, são solúveis. O que mais que é sempre solúvel? Nitrato e clorato são sempre solúveis. Todos os nitratos, todos os cloratos. Acetatos, isso aí a gente vai ver mais pra frente, porque isso é orgânico. Os acetatos são solúveis, exceto os de prata. Cloreto, brometo e iodeto são solúveis, exceto de prata, chumbo e mercúrio.
E os sulfatos são solúveis, exceto CaBaSrPb. Cálcio, bário, estrôncio e chumbo. Tá? CaBaSr da família 2A lá. Preciso decorar 100% disso aqui? Não, né? Ninguém sabe isso 100% de cor, você saber certinho todos os que são solúveis, todos os que são insolúveis. Não, mas tem que ter uma ideia. Importante saber que família 1A é solúvel. NH4+, é solúvel. Nitrato, clorato, solúvel. E daí você vê, saber que prata não é solúvel, chumbo em geral não é solúvel. E dá uma olhadinha aqui. Quem que é insolúvel sempre? Todos os sulfetos, exceto os com a família 2A. Opa, são sempre esses aqui? Não, né? Todos os que não forem com família 1A e não forem com íon amônio. Tá? Os sulfetos também são solúveis os de família 2A. Daí fora isso, os carbonatos, os fosfatos e os sulfitos são em geral insolúveis, tirando aqueles lá da família 1A e NH4+. Tá? Os sais, eles podem se apresentar da forma de sais hidratados. Opa, mas eu te falei que você tem que saber a força de um ácido e a força de uma base para saber a força de um sal. Tem mesmo? Não. Desculpa, eu me confundi ali falando. Você tem que saber sim a força de um ácido e a força de uma base, mas não é para saber... não é a força do sal. A força do sal só vai depender da solubilidade, né? Se ele é iônico, então se ele se dissolver bem em água, se dissolver bem no líquido, ele vai se dissociar. Vai se dissociar totalmente, vai ser forte. Então solúveis são fortes, insolúveis são fracos. A força de um ácido, a força de uma base vai depender ali, vai dar o caráter do nosso sal, que é o nosso próximo assunto. Tá? Desculpa aí a confusão. Então os sais, eles podem apresentar... Os sais podem estar como sais hidratados. É bem comum você encontrar isso em exercício. Alguma coisa tipo isso aqui, ó. CaSO4.H2O. Nossa, ponto 2H2O nesse caso. Nossa, que molécula enorme. Não. É um sulfato de cálcio que está hidratado. O que é estar hidratado? No meio da molécula dele, tem duas moléculas de água grudadas. Tá? Se eles tiverem com água, a gente vai chamar de sais hidratados. Se não tiver água nas moléculas, a gente vai chamar de sais anidros. Né? Anidro sem água. E você pode transformar um sal hidratado em um sal anidro só esquentando, né? E você vai esquentar, vai liberar a água dali. Tá? Isso aqui é só um parênteses aqui, que é para dar uma ideia, porque já vi vários exercícios de vestibular que aparece aí moléculas desse tipo. Um ponto H2O no meio, ponto 2H2O, ponto 4H2O, e às vezes você não tem certeza o que isso significa. É só para dizer que tem água grudado nessa molécula de sal. Tá? Então lembra que a gente começou lá, né? Falando de reação de neutralização, que é dessa reação que vem um sal. Como que funciona isso aqui? Você tem lá, a gente viu lá em cima, lá no começo, ácido vai formar H+ e mais um ânion. Uma base vai formar OH- e mais um cátion. Quando a gente junta um ácido com uma base, vai formar água, né? Aqui, ó, H+ com OH-, H+, OH-, HOH, H2O. Formou água. Esse ânion aqui vai se juntar com esse cátion aqui e vai formar o nosso sal. Então a reação de neutralização ela pode ser total ou pode ser parcial. A gente já deu uma olhadinha que poderia ser parcial quando a gente viu lá na nomenclatura, né? Já foi um spoiler daqui para frente, a gente já vai chegar ali. Então, ó,
O que é neutralização total? Quando todos os H+ que o ácido libera são neutralizados por todos os OH- da base. O que precisa aqui? Que você tenha a mesma quantidade de mols de H+ com a mesma quantidade de mols de OH-. Ah, a mesma quantidade de mols de ácido e a mesma quantidade de mols de base? Claro que não, né? Não tem ácido que tem mais de um H? Não tem base que tem mais de um OH? O que tem que ser igual é a quantidade de mols de H+ com a quantidade de mols de OH-. Então, se aparecer um exercício aí dizendo reação de neutralização total, é porque você vai balancear todos os H+ com todos os OH-. Tá? Neutralização total vai formar um sal que a gente chama de sal normal, ou só de sal. Tá? O balanceamento vai se dar sempre a partir das quantidades de H+ e OH- formadas. Então, ó, a gente tem aqui H2SO4 mais NaOH. H2SO4 vai formar 2H+ mais SO4 menos 2. NaOH vai formar Na mais OH-. A gente já deu uma olhada nisso lá no começo, mas é para a gente dar uma aprofundada para ver os outros tipos de sais aqui. Posso juntar desse jeito? Ó, tem 2H+ e tem só um OH-. Não dá, né? Não vai ser uma neutralização total aqui. Para isso ser total, eu vou precisar aqui de 2NaOH. Eu vou ter 2OH-, 2OH- com 2H+, vai dar 2 águas. E eu vou ter 2Na+ com SO4 menos 2. Vai dar aqui Na2 SO4. Beleza? Sulfato de sódio. E aqui, ó, eu tenho H+ mais Cl-. E o Mg aqui? Eu vou ter Mg+, mais, ó, é OH2, vai ter 2OH-. Isso aqui, como é que fica? Eu junto assim e tá bom? Não, né? Para neutralizar total, tenho 2OH-, eu preciso de 2H+. Se eu preciso de 2H+, eu preciso de 2HCl. Se eu tenho 2HCl, eu tenho 2Cl-. Agora, 2H+ com 2H2O vai formar 2 águas. Mais MgCl2. Opa, não é M, Mg. Cloreto de magnésio. Tranquilo? Ah, sempre vai dar 2 águas? Claro que não, né? Se deu... Ele vai dar aqui a partir do teu balanceamento. Se tem 2OH- ou tem 2H+, você vai precisar de 2 do outro para formar 2 águas, né? Se eu estiver reagindo só NaCl com... Aliás, HCl com NaOH, vai formar uma água só. Pode formar 3? Pode formar 3. Se você tiver 3H+ ou 3OH-. Tá? E a reação parcial de um ácido? Neutralização parcial aqui. Né? Você pode, com uma neutralização parcial, você pode ter 2 tipos. Você tem a neutralização parcial de um ácido ou de uma base. Vamos começar aqui primeiro do ácido. O que eu quero dizer com neutralização parcial? Que não vai ter nem todos os H+, só alguns dos H+, vão ser neutralizados. O resto vai para onde? Vai ficar dentro do nosso sal. Então a gente vai formar um hidrogenossal. É um sal com hidrogênio dentro ainda. Por exemplo, ó, reação entre 1 mol de H2SO4 e 1 mol de NaOH. Então eu tenho aqui, ó, 1 mol. Na verdade eu vou tirar
aqui, vou colocar aqui, ó, 1H2SO4 produziria 2H mais 1SO4 menos 2. E 1NaOH produziria 1OH menos mais 1Na+. Ué... Ah, então eu vou balancear? Não, a gente está falando de uma neutralização parcial. Tudo que vai... Você só tem um mol de cada, você não tem mais nada. Você não tem infinito para ficar balanceando. O que vai acontecer? O OH- vai neutralizar 1 mol do H+. Sobrou 1 mol ainda. Esse Na+, vai se juntar com SO4 ali, menos 2. Então, Na+, NaSO4. Mas o SO4 é menos 2 e o Na é mais 1 só. Isso aqui é um NaSO4 menos. NaSO4 que a gente tem então sobrando, NaSO4 menos e H+. Certo? Ficou um H+ ali que não foi balanceado. Então esse NaSO4 menos com esse H+ vão se juntar e vão formar um NaHSO4, que é um hidrogenosal ou um sal ácido. Tá? Você pode considerar isso aí como um sal ácido. O nome correto é hidrogenosal. Então, nomenclatura dos hidrogenossais. Como é que a gente vai chamar? Bom, a gente já deu uma olhadinha ali em cima, né? Lá para cima. Você vai colocar o prefixo, você vai colocar um hidrogeno no nome. Você pode falar monohidrogeno, dihidrogeno ou trihidrogeno, dependendo de quantos hidrogênios estiverem sobrando. Tá? Por exemplo, NaHCO3. Lembra que a gente viu que era o bicarbonato de sódio? Você também pode falar que ele é um monohidrogeno carbonato de sódio. Quando é mono, quando é um só, a gente às vezes corta, não tem problema. Se você falar hidrogeno carbonato de sódio, tá beleza. Tá? Esse é um dos jeitos é uma das nomenclaturas. A gente vai ter duas formas e mais um usual. Então são 3 formas de falar. Tá? O hidrogeno carbonato de sódio, ou monohidrogeno carbonato de sódio. Só colocar esse hidrogeno no meio. E esse aqui, ó, Na2H2PO4. Vem lá do H3PO4. Esse aqui vai ser um dihidrogeno. Acho que é só Na. É um dihidrogeno fosfato de sódio. Dihidrogeno, porque tem 2 hidrogênios, daí o resto é normal. Fosfato de sódio. E o outro jeito, falei que tinha 2. A gente pode usar o termo monoácido, diácido ou triácido, assim como a gente usou hidrogênio ali. Ó, só que não é mais um prefixo, é um termo agora. O carbonato aqui, o monohidrogeno carbonato de sódio, ou o hidrogeno carbonato de sódio, também pode ser conhecido como carbonato monoácido de sódio. Monoácido porque tem um ácido só. Quando é mono, eu já falei que a gente pode cortar. Se você encontrar um carbonato ácido de sódio, é isso aí. E esse aqui, o fosfato diácido de sódio. O di, quando você tem di ou triácido, você tem que manter. Tá? E além disso, em hidrogenossais, ó, esse aqui é um nome bem específico. Só nos hidrogenossais que vem de diácidos.
O que é um diácido, que eu estou falando no caso? Ele vem da neutralização de um ácido que tem 2H+. Né? Poderia ser do H2SO4, do H2CO3. Então, se ele vem de um ácido que só tem 2 hidrogênios e você mandou um embora, você pode usar, ao invés de falar hidrogeno carbonato de sódio ou carbonato ácido de sódio, você pode substituir esse hidrogeno ou esse carbonato pelo termo bi. E ficar um bicarbonato de sódio ou um bisulfato de sódio, bisulfato de potássio, tanto faz. Tá? Você pode usar esse bi, se ele está vindo de um diácido, tem que ser um ácido que tem 2 hidrogênios, não pode ser menos, não pode ser mais, até porque se for menos não vai ter neutralização parcial, né? Neutralização parcial precisa de pelo menos 2 hidrogênios. Então, se ele vier de um ácido que tem 2 hidrogênios e perdeu um só, você pode, ao invés de usar o termo hidrogênio ou hidrogeno, né, falar que é um hidrogeno carbonato ou um carbonato ácido, você pode chamar de bicarbonato, bisulfato. Beleza? Eu sei, é pesado, é bastante conteúdo, é confuso um pouco, né, bastante coisa. A gente tem que ir lembrando. Pode ter a neutralização parcial também da base. Assim como o ácido, também pode sobrar um OH em vez de sobrar H+. Tá? É a mesma coisa do outro lá. Quando não são todos os OH- que são neutralizados. Daí a gente vai ter, em vez de um hidrogeno-sal, a gente vai ter um hidroxissal. Por exemplo, aqui ó, a reação entre 1 mol de HCl e 1 mol de MgOH2. Bom, a gente já viu, né? Um HCl vai formar um H+ e um Cl-. Um MgOH2 vai formar 2 OH- mais um Mg2+. Bom, o que está acontecendo aqui? Um H+ vai neutralizar um dos OH- e formar uma água. Um Cl- vai se juntar no Mg2+. Mas o que está acontecendo aqui? Ó? MgCl é uma parada positiva, né? Você tinha um -1, você tem um +2, vai ficar um +1 sobrando. Daí você tem esse +1 e você tem um OH-, que é -1. Então você vai ter, esses dois vão se juntar para formar um hidroxissal. Tá? Como que é a nomenclatura de um hidroxissal? O hidroxissal é um negócio tipo isso aqui. Feio pra caramba, um negócio enorme. Você vai ter ali, ó, tipo AlOH2NO3. Esse aqui seria MgOHCl. Vai ficando uns negócios enormes. Como que é a nomenclatura? É bem parecido com ali dos sais da neutralização parcial de um ácido. Ó, o primeiro jeito, você vai adicionar o prefixo monohidroxi, dihidroxi ou trihidroxi, né? Lembrando que o mono é opcional. Tem bastante gente que gosta de sempre utilizar esse mono, mas ele é opcional. Se você for falar só hidroxi, tá certo, tá? Ali, esse aqui era para ser um cloreto de magnésio, mas esse vira um hidroxicloreto de magnésio, ou monohidroxicloreto de magnésio. Essa coisa aqui é um dihidroxi, porque tem 2 OH, nitrato de alumínio. Beleza? Também, assim como lá nos que vem dos ácidos, a gente pode usar, ao invés de usar lá monoácido, diácido, triácido, a gente pode pôr o termo monobásico, dibásico e tribásico. Né? Por exemplo, aqui, a gente vai colocar ali no meio, ó.
o mesmo de trás lá, o nitrato de alumínio, mas esse é um nitrato básico de alumínio. Né? Lá para o nosso outro exemplo, seria um cloreto básico de magnésio. Beleza? Agora sim a gente vai ter que lembrar da força de um ácido e da força de uma base. A gente vai falar do caráter de um sal. O que é caráter? É se o sal é como o sal se comporta, é a moral dele. Bem por aí. Na verdade, até dá para pensar um negócio por aí sim, ó. O caráter indica o caráter de uma substância indica o comportamento de uma substância, tá? Os ácidos têm caráter ácido, as bases têm caráter básico, porque eles se comportam como ácido, se comportam como base. Lembra que a gente falou de NH3, por exemplo, que é uma substância com caráter básico, apesar de não ter OH? Então o sal vai dependendo do que ele participa, do jeito que ele se comporta e nas reações dele aos outros elementos, isso vai mudar, vai depender do caráter dele. O caráter vai determinar, o caráter vai determinar como que ele se comporta e como que ele reage com outros elementos. Um sal pode ser ácido, básico ou neutro. Tá? Então a gente vai lembrar mais uma vez que um ácido mais uma base vai formar sal e água. Esse é um negócio que não pode esquecer. Essa reação, esse tipo de reação, que ácido mais base forma sal mais água, é uma das coisas mais básicas. Ficou feio, né? Estamos falando de base. Mas é uma das coisas mais básicas da química, que você precisa saber. Então a gente vai pegar essa reação de formação do sal e vai analisar o ácido e a base que estão formando esse sal. Se a gente tiver ácido forte com base fraca, obviamente vai ser um sal ácido, porque o ácido é mais forte. Se o ácido for fraco e a base for forte, vai ser um sal básico. Porque a parte base dele é mais forte. Se é forte com forte, se neutraliza total e é um sal neutro. E se for fraco com fraco? Não sei. Quer dizer, eu sei. Mas a gente vai pensar aqui, deixar isso para depois, não é algo importante agora. Isso vai depender de hidrólise do sal e outras coisas. A gente diz a princípio que a gente não consegue prever. Um ácido fraco com uma base fraca, você não consegue prever simplesmente olhando assim, o que vai dar? Fraco com fraco vai dar neutro. Isso aí depende muito de outras coisas, tá? Mas é importante saber, ácido forte com base fraca fica o sal ácido. Ácido fraco com base forte, sal básico. Forte com forte, neutro. Então, muito importante lembrar aí das aulas anteriores. Quais são as bases fortes? As que têm família 1A, a base com Ca, Sr e Ba. E as fracas são todas as demais. Então, base forte é família 1A e uma parte da 2A, Ca, Sr, Ba. Cálcio, estrôncio e bário. São esses três e mais a família 1A vão formar as bases fortes. Ácido, já é mais chatinho, né? Tem um monte de coisa. Os hidrácidos. Os fortes são HCl, HBr, HI. Como a gente aqui só está comparando força de ácido com força de base, a gente vai considerar o HF aqui com os fracos, tá? Moderado e fraco é a mesma coisa para esse negócio, se a gente estiver comparando com uma base.
Então o HF com uma base forte vai ser um sal básico ainda. Ele vai agir como um ácido fraco. Então os hidrácidos aqui, HCl, HBr, HI, são os fortes. E os oxiácidos, lembra como é que faz? A gente calcula lá número de oxigênios menos número de H+, dos hidrogênios ionizáveis. Se for maior que 1, se der 2 ou 3, vai ser forte. Se for igual a 1, é moderado, que moderado no caso a gente considera fraco também. E se for 0, é fraco. Com a exceção de que todos os orgânicos são fracos e o ácido carbônico é fraco. Tá? Só relembrando aqui. Então vamos ver. Qual que é o caráter desses sais aqui, ó? Cloreto de sódio. Então, Cl vem de HCl, que é forte. Na vem de NaOH, que é forte. Forte com forte vai dar neutro. E o CaCO3? Ca vem de CaOH2, né? Forte. O CO3 vem do ácido carbônico. Ácido carbônico é fraco, é a nossa exceção. Então, base forte com ácido fraco vai dar um sal básico. E o próximo, NaClO. Na é forte. ClO, ele vem do HClO. HClO é um oxigênio, um hidrogênio ionizável. 1 menos 1, 0. Então ele é fraco. Então esse aqui também é básico. Opa, esse aqui seria HCO3, né? Então, o bicarbonato de sódio. Esse aqui é um hidrogeno. Ele é um hidrogenossal, né? Tem um H sobrando. Mas ele vem de um ácido fraco com uma base forte. Ele ainda vai ter caráter básico. E eu só coloquei bases fortes aqui, então não vai ter nenhum que é ácido, né? Ó. Na também vem de uma base forte. Ca também vem de uma base forte. E K também vem de uma base forte. Base forte, esse aqui é um ácido fraco. Básico, ácido fraco também, e inclusive repetiu lá de cima. E KNO3, vem do HNO3, o ácido nítrico. 3 menos 1 é 2, ele é forte, então forte com forte é neutro. Beleza? Então é isso aí, galera. O que tinha para falar de sais é isso. Tá? Eu sei que é bastante extenso, é bastante coisinha para lembrar, mas o que a gente não pode esquecer? Reação de neutralização. Ácido mais base, formando sal mais água. Tá? Nome de sal. Você só precisa saber o nome do ânion. Né? Lá da aula de nome dos ácidos. Se você souber o nome do ânion lá, colocando eto, ito ou ato, é o nome do ânion com D e o nome do cátion, que é de graça, né? Vamos lá. Cloreto de sódio. Isso para dar um nome. Lembrar do caráter de um sal. Porque o sal pode ser ácido
básico, ter caráter ácido, ter caráter básico ou caráter neutro, dependendo da força dos reagentes que formam ele, né? Se tem um ácido forte com base fraca, ele fica ácido. Se o ácido é fraco com base forte, básico. Se os dois são fortes, neutros. Se os dois são fracos, não sabemos, a princípio. Tá? E lembrar lá que a neutralização também pode ser parcial, né? Neutralização parcial, vai sobrar um hidrogenossal ou um hidroxissal. Fora isso, né? Lembrar lá que a força depende da solubilidade. Sal solúvel é sal forte. Beleza? E dá uma olhadinha ali, ter uma noçãozinha do que é forte e o que é fraco. Ah, um A sempre forte. Essas coisas assim. Uma noçãozinha. Beleza, galera? Então é isso aí, né? Por hoje é isso aí. Continuamos juntos, vamos fazendo exercícios, vamos estudando e eu tô aqui para ajudar, tá? Dúvidas, compartilha lá no fórum de dúvidas, lá no fórum de estudos e vamos estudando, tá? O material tá lá no site da Cultive. Vamos seguir junto, vamos seguir forte que a gente está chegando na metade do caminho. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção e até a próxima. Fui!